Bem, boa noite a todos novamente. Estamos dando início agora ao quarto e último encontro do Grupo de Estudos Públicos, vinculado à Academia Brasileira de Direito Constitucional, na linha de Economia e Desenvolvimento. Estamos discutindo, nesses três últimos encontros, e agora nesse último quarto, o tema relacionado à obra do professor Yuval Harari, a obra Sapiens. E com isso, eu serei o conferencista de hoje, professor Rafael dos Santos Pinto, sou docente e coordenador aqui na Academia Brasileira de Direito Constitucional, coordenador aqui desse Publius, faço agora as vezes de encerramento do grupo de estudos, que foi generosamente iniciado pelo professor Ingo Sarlet na nossa aula inaugural, e gostaria de agradecer aqueles que estão presentes, os acadêmicos Tainá e Wellington, e também a todos aqueles que nos assistem, principalmente aqueles que participam do Simpósio Nacional de Direito Constitucional da BDConst, acontecer no primeiro semestre de 2024, aqueles que nos veem posteriormente. Sem mais delongas, eu vou iniciar nossa última exposição, que vai ser referente ao último capítulo da obra Sapiens, de Yuval Harari, denominado A Revolução Científica. Pois bem, antes da gente passar a falar sobre o capítulo em si, a Revolução Científica, é importante fazermos uma pequena recapitulação também da obra, já que é o último encontro, para começarmos a entender melhor a pertinência da obra do professor Harari nessa linha de economia e regulação, principalmente, num grupo de estudos que tem aí como objetivo discutir temas associados, à economia e também ao direito, especificamente ao direito empresarial, ao direito privado. Pois bem, começando então essa recapitulação, vamos rememorar um pouco qual é o contexto que a obra de Harari aborda. Então, o professor Harari tem uma obra bastante interessante que visa a descrever a história da humanidade como um todo. Claro, esse é um projeto, teoricamente, de uma ambição tremenda, já que isso não só perpassa as disciplinas da história, mas também da antropologia, arqueologia, e muitos autores fazem críticas ao professor Harari exatamente por esse excesso de ambição, principalmente nas áreas aí de antropologia e arqueologia, se cita muito aí defeitos no trabalho. De outro lado, isso é, de certa forma, não entender bem a proposta de Harari. Harari não tem como objetivo ser exauriente, ser um manual histórico do desenvolvimento. Ao contrário, o professor Harari muito mais se preocupa em descrever o ser humano enquanto um ser cultural. Então, talvez aí um título mais apropriado para a sua obra seria A História da Cultura Humana. Uma espécie de uma síntese de como o ser humano chegou no seu desenvolvimento atual, seja em termos culturais, seja em termos históricos, mas também em termos materiais. Todas essas questões, então, estão interligadas. Pois bem, então, nessa breve recapitulação, nós temos que lembrar que o professor Harari, ele singulariza muito a história do ser humano exatamente a partir de um certo momento. Enquanto nós ainda éramos o gênero sapiens, antes de haver aí uma preponderância da nossa espécie atual, o Homo sapiens, nós tínhamos vários outros tipos de homos, ou seja, haviam outros seres também aparentados com o ser humano, mas ainda não o nosso gênero. Mas, ao final, só o Homo sapiens sobreviveu e veio chegar até os dias de hoje. Então, dentro dessa perspectiva, o que o Homo sapiens tinha diferente dos demais homos, do Neandertal, do Homo fiorensis, de outros antepassados, e até contemporâneos genéticos nossos, Isso é importante de se dizer também. Às vezes nós pensamos a evolução do ser humano como uma evolução linear, no sentido de que o homem de Neandertal, o Neandertal, era um antepassado nosso, mas não, o Neandertal ele é contemporâneo nosso. Nós somos braços diferentes de uma mesma família, de uma mesma evolução. Então, alguma coisa no Homo, especialmente no Homo sapiens, o diferenciou não só dos demais animais, mas dos demais animais do seu gênero. E daí de longe, o que diferencia o Homo sapiens é exatamente a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cognitiva.
né? O que também não é exatamente singular. Vários animais têm elevados graus de cognição, né? Tem aí até pensamentos sofisticados, né? Mamíferos como elefantes, baleias, né? Até mesmo algumas aves, né, conseguem até reproduzir certas falas. Então, existem outros animais inteligentes, mas a cognição humana, ela é de fato singular. Ela se singulariza exatamente pelo fato de que somente o ser humano consegue chegar no estado, né, e no estágio de cognição mais elevada que nós experimentamos dentro do reino animal. Né? Então, a gente não sabe muito bem o porquê disso, né? Sabemos que isso faz parte de uma certa evolução genética, que isso tem a ver, né, com pressões ambientais, seleção natural, mas a partir de certo momento, né, esse perfil evolucionário acabou levando ao estado de cognição que nós conhecemos hoje, que todo ser humano pode galgar hoje, né? Isso o professor Harari chama de árvore do conhecimento, né? É uma espécie de uma referência mitológica, exatamente porque a gente não sabe de onde vem o nosso conhecimento. A gente sabe que ele começa em algum lugar e que ele vai, né, se ramificando e gerando frutos, mas não conseguimos exatamente precisar, né, quando que isso começou. De qualquer forma, esses conhecimentos aí nos dão uma aptidão ímpar, né, no reino intelectual, em respeito à criação de ferramentas, à produção de artes, à criação de mitos, algo muito importante também no nosso desenvolvimento, que a gente vai comentar daqui a pouco. E também Harari, curiosamente, coloca, né, a fofoca como algo importante. Ele cita, né, logo nos primeiros capítulos, como aí a capacidade do ser humano de dialogar e dialogar, falando mal das outras pessoas, é muito importante, exatamente porque isso gera, né, certos vínculos de afeto, de grupo, né, e também permite aí que os seres humanos tenham um conhecimento e uma interação entre eles, né, uma interação comunitária. Então, a fofoca também entra nessa equação da árvore do conhecimento, né. De qualquer forma, ainda citando, né, mais do início da obra do professor Harari, essa forma de intelecto que o ser humano desenvolveu, até certo ponto, se for pensado isoladamente, em nível individual, não é tão revolucionário assim, né? Vamos falar, um animal inteligente pode ser muito, muito perspicaz em si, pode se dar bem em várias situações. Mas a questão do ser humano, o que diferencia ele de todos os outros, realmente é a possibilidade dele criar uma certa inteligência coletiva, exatamente com a ideia dos mitos. Por quê? Porque o ser humano, ele se notabilizou com a sua capacidade de se comunicar e de comunicar ideias cada vez mais sofisticadas, o que a gente vai chamar depois dos contos, das histórias, dos mitos, né? E é nessa produção intelectiva e cultural que o ser humano consegue criar uma coisa intangível, que é exatamente essa memória coletiva. Então, de certa forma, as amarras do reino animal, né, de que você só conseguia viver no presente, experimentar aquilo que estava diante de si, não tinha como comunicar essas questões, né, fora do imediato para aqueles que estavam ao seu redor. Agora o ser humano consegue transmitir conhecimentos, transmitir informações e transmitir saberes ao longo de gerações, né. Então, as primeiras tribos sentadas ao redor de um fogo, né, na noite, elas trocavam histórias, criavam mitos, né, inventavam coisas. E, claro, essas invenções não eram só caprichos, né, elas tinham um conhecimento por trás delas, né. A gente sabe que toda boa fábula tem um mote, né, tem algo que ela quer ensinar para uma criança, né, uma moral da história, né. Então, a partir disso que o ser humano começa realmente a se destacar e começa a se tornar um animal dominante no seu ambiente, né, através dessa perspicácia que aparentemente só ele tem, né. E claro, isso daí gera uma questão também um tanto quanto singular, né, que é a questão de que o ser humano acaba começando a partir daí também a escapar da natureza. Em que sentido? A maioria dos animais ele está associado ao imanente, né, aquilo que está no mundo, aquilo que os sentidos podem tocar, ouvir, sentir, né. Já o ser humano, ele tem a capacidade de abstrair essas questões do sentir, do experimentar e criar coisas inexistentes. Um exemplo está aqui nesse slide que eu projeto, né? O Homem-Leão de Stadel, né?
foi encontrado aí esse artefato pré-histórico na caverna de Estado na França, e é esse homem-leão, né? Uma coisa que é impossível, né? Que não existe. É uma mistura de dois animais, né? O ser humano e um leão. Mas, não obstante, foi feita essa figura, representando esse ser imaginário, fictício, né? Então, a partir daí, a criação de ficções, dessas histórias inventadas, desses seres fictícios, é que o ser humano começa a criar uma coisa que até então não existia na natureza. Exatamente essa ideia da ficção, né? E, claro, aqui no Homem de Estado, né, essa manifestação artística rupestre, muito pouco sofisticada, talvez o impacto disso seja um tanto quanto pequeno, né? Mas, passando séculos adiante, salto, né, de alguns milênios, nós chegamos já a um momento em que essas abstrações ganharam tamanha sofisticação que elas têm efeitos profundamente modificadores na nossa realidade, né, no nosso mundo natural. Então, o próprio Harari ele faz essa comparação, né? Ele traz como comparação o Homem de Estado o Peugeot SA, que curiosamente o símbolo da Peugeot, né, é um leãozinho também, né, um leãozinho em pé. Então esse paralelismo, né, os dois são da França, né, a própria sede da Peugeot é bastante próxima, né, da caverna de Estado, foi muito pertinente para Harari, né, criar essa analogia. E claro, a analogia também é pertinente em um segundo momento, porque a Peugeot, tanto quanto o Homem-Leão de Estado, também é uma ficção, é uma abstração. Peugeot SA, né, a corporação, que a gente chama de pessoa jurídica, ela foi fundada em 1896, portanto já é mais longeva do que qualquer ser humano. Inclusive, ela sobreviveu ao seu fundador, né, Armand Peugeot, né, que dá o nome para a corporação. Ele morreu, a Peugeot continuou, né? Mas, apesar de não ser um ser, né, de não ser uma coisa real, né, ser uma abstração humana, a Peugeot tem os efeitos que qualquer outra pessoa teria. Ela contrata empregados em seu nome, né, em últimos cálculos ela empregava mais de 200 mil pessoas ao longo de todo o mundo. Os bens que ela tem integram o seu patrimônio, não integram o patrimônio dos seus sócios, dos acionistas, né? Os bens dela são dela, né, da pessoa jurídica. E ela tem uma atividade, ela cria riquezas, ela explora o trabalho, ela emprega capital, meio de produção, né? Ela paga impostos e ativas aí ela produz cada ano, né, cerca de 1,5 milhão de automóveis. Então, apesar de ser um instrumento que nós chamamos de ficção jurídica, né, algo que só acontece nesse mundo abstrato do direito, né, nesse mundo das ideias, não é uma pessoa de carne e osso, a Peugeot, ela funciona como qualquer outra pessoa, né? Se ao invés dessa atividade de ser exercida por uma pessoa jurídica, uma pessoa física, mudaria muito pouco, né? Mudaria muito pouco. Mas, de novo, só o ser humano consegue fazer isso. E por quê? Porque trata-se desse imaginário coletivo, desse mundo das ideias que os seres humanos partilham e que nenhum outro animal consegue penetrar. Então, a Peugeot SA, objetivamente, só existe porque nós acreditamos que ela existe, né? Porque nós nos comportamos coletivamente como se ela existisse. E, claro, isso tem a ver com essa história que nós contamos para nós, chamada de direito, né? Também aí uma série de regras abstratas que nós criamos existem no primeiro momento só no mundo das ideias, né? Pois bem, então a ideia é essa, né? Quando a Peugeot foi fundada, esse trecho aqui é da própria obra do professor Harari, né? A Armand Peugeot, né, contratou advogados e daí como um passo de mágica, né? Ele faz toda uma analogia aí com os bruxos, né? Então os advogados pegaram papel, escreveram nele símbolos arcanos, falaram palavras mágicas, levaram a registro e puf, né? Abracadabra, estava pronta, né, a sociedade anônima Peugeot SA, né, agora era uma coisa que teria efeito sobre o mundo. Então, isso daí mostra muito do perfil um tanto quanto intangível que nós temos nas coisas que são mais preciosas para a gente, né? Empresas produtoras de riqueza, né? Algumas das empresas mais valorizadas do mundo existem somente no papel, se a gente for analisar numa perspectiva material. Claro, isso não significa que elas não existem, não significa que elas não são efetivas, não significa que elas não mudam a realidade. Somente significa que elas dependem da abstração humana e da nossa capacidade de contar e acreditar em histórias, não só individualmente, mas coletivamente. Então, esse, digamos, é a recapitulação que eu gostaria de fazer, o ponto principal de início da reflexão de Harari sobre a economia. A economia,
tal como o direito, né, são abstrações humanas. Elas existem, né, porque os seres humanos conseguem se comportar em torno dessas histórias coletivas de uma forma de afetar o mundo, né. Em outro linguajar, né, agora trazendo o linguajar da economia, nós chamamos isso de instituições, né? Então, essas ficções coletivas são instituições. Elas não têm uma existência física propriamente dita, mas sim são pessoas que seguem certas regras. Essas regras podem ser formais, como as regras do direito, mas podem também ser informais, né, como as regras do trato social, da polidez, né, essas regras que todos nós observamos, né, mesmo sem elas estarem escritas. Né? Mas, de novo, tudo isso são historinhas que nós contamos e que todo mundo acredita, sem precisar ser obrigado a tal. Né? Então, ideias como direito, contrato, propriedade, mercado, dinheiro, próprio Estado, né? Todas elas são o que nós chamamos de ficções, né? Ou, no nosso campo, ficções jurídicas. Pois bem, mas qual a importância disso, então, quando a gente chega já no nosso capítulo 4, né, a Revolução Científica e a Revolução Econômica? Pois bem, inicialmente, o que a gente tinha é que essas histórias, por mais que elas fossem contadas, elas não eram tão sofisticadas, e as pessoas acreditavam menos nelas do que hoje em dia. Em que sentido? Se a gente volta lá para a Antiguidade, para a Idade Média, havia uma certa ideia de que você poderia gerar riquezas só se você tomasse elas de alguém. A ideia é que tinha um bolo e cada um tinha uma fatia. Você só conseguia aumentar a sua fatia se você pegasse a fatia de outra pessoa. Esse bolo não crescia. Né? E claro, se a gente observa um gráfico, né, da produtividade mundial, em termos do produto que era produzido pelos seres humanos, ele foi basicamente linear, uma linha reta durante toda a evolução do ser humano. Né? Isso era basicamente aí a capacidade do ser humano de produzir, principalmente no campo da agricultura e da manufatura. Era muito preso ainda nos nossos corpos. Né? Então você só conseguia produzir até quanto a quantidade de pessoas que você conseguiria colocar na lavoura, até quanto o solo aguentasse. Você só conseguiria produzir jarros de barro, a depender da quantidade de barro que as pessoas conseguissem extrair, colocar no forno, né, moldar. Então isso era muito associado à própria produção corporal humana, né, a quantidade de trabalho que o ser humano conseguiria diretamente investir nas coisas. Por isso o bolo não crescia muito. Isso era basicamente estático, né? Depois que você consegue aí a quantidade de pessoas necessárias para colocar no campo, não vai começar a nascer milho ou trigo na telha das casas, né? Você tem uma limitação material para isso. Por isso, né, que na época o que mais haviam eram as conquistas, né? Então, um povo chegava ao limite da sua produção e ia lá tomar do outro povo. Então, o Império Romano, por exemplo, né, invadiu toda a Europa exatamente para conquistar essas riquezas. Então, estava lá Júlio César, né? Não tinha mais o que fazer para aumentar a produtividade na região da Itália, ele invadia a Gália. E ia lá, pegava a comida da Gália, né, pegava os bens da Gália, né, pegava as terras da Gália e principalmente pegava as pessoas da Gália, né, também era uma questão importante na época. Então, você ia lá e pegava as próprias pessoas, né, escravizava elas, obrigava elas a trabalhar também. Então, esse panorama da antiguidade perseverou durante todo a nossa existência praticamente, né? Isso só foi mudar, na verdade, no final da Idade Média, né? Quando surgiu aí um novo elemento nesse jogo econômico, né? Daí a questão mudou para o seguinte, que a ideia é que você poderia também crescer o bolo para cada um ficar com uma fatia maior, não precisava pegar dos outros, né? Mas aí essa questão só começou a surgir a partir do momento que o ser humano conseguiu ter uma maior confiança no futuro, uma expectativa de que as coisas iam piorar. Na antiguidade, principalmente na Idade Média, a ideia é que as coisas não iam melhorar necessariamente, nada indicava isso, né? Imagine se você fosse lá no Império Romano, isso é melhor que a história já tinha dado até então, né? E se você estava na Idade Média, pior ainda, né? Você estava vivendo lá na Itália sob os escombros do Império Romano. Então, para um servo da Idade Média, o futuro é só piora, né? As glórias estavam no passado.
Então, nada indicava para essas pessoas que as coisas iam melhorar. Isso começou a acontecer lá no final do século XVI, XVII, com a ideia de progresso, com a ideia de evolução, principalmente aí com base na Revolução Industrial. E claro, antes da Revolução Industrial, o que aconteceu, conforme narra o professor Harari, e aqui esses gráficos são retirados da obra dele, né? Então, primeiramente, o professor Harari resume o que ele chama de ciclo mágico da economia, né? E a ideia é que havia, lá na antiguidade, o que o professor chama de dilema do empreendedor. Então, a ideia é que se você fosse um cidadão romano que queria fazer uma padaria e vender os seus bolos para se enriquecer, queria ser empreendedor, como a gente conhece muito bem hoje, né? Lá, na antiguidade, havia um problema, que era esse dilema. Por quê? Porque para você ser empreendedor, você precisa de certos recursos, de um certo capital. Mas a ideia é que você não tinha esse capital, né? Não tinha de onde tirar esse dinheiro, não ia vir magicamente. Então você começava sem dinheiro. E sem dinheiro, você não conseguia construir a sua padaria. E sem a padaria, você não conseguiria produzir seus bolos. E sem bolo, você não ganha dinheiro. Então, basicamente, o servo na Idade Média, o plebeu, nos tempos romanos, eles estavam presos nesse ciclo. Eles não conseguiam fazer nenhum tipo de produção, porque eles simplesmente não conseguiam ter meios para romper esse ciclo, né? O plebeu lá nunca teria acesso a dinheiro, porque ele nunca teria condições de contratar alguém para construir uma padaria, nem produzir bolo e nem se enriquecer com isso, né? Então, não tinha como romper esse ciclo. Não havia ninguém para rompê-lo, né? Ou quando havia, era uma coisa muito pontual, né? Você poderia convencer um rei a te financiar, mas isso é uma outra pessoa. A economia em geral estava quebrada nesse sentido, né? Mas a partir aí do século XVI, XVII, começou a mudar uma coisa com um novo agente. Uma instituição, um grupo de pessoas, no início, né, que hoje a gente chama de bancos, né, as chamadas casas bancárias. O que aconteceu com as casas bancárias? Elas inventaram uma nova ficção, nesse sentido que a gente vem falando, que agora se chama de crédito. Então os bancos, eles pegavam o dinheiro das pessoas para guardar. Só que eles não ficavam sentados em cima, eles não enterravam esse dinheiro. Eles usavam esse dinheiro para emprestar para as outras pessoas, né? Isso é o crédito. Então, agora, o interessado, né, um empreendedor que queria fazer a sua padaria, ele poderia tomar nessas instituições um crédito, pegar dinheiro e, com esse crédito, pagar empreiteiros para construir a sua padaria. Depois de construir a sua padaria, ele produzia os seus bolos, vendia os seus bolos, pagava o seu crédito e depois podia pegar de novo mais crédito, pagar mais empreiteiros, construir mais padarias, produzir mais bolos e depois pagar de novo o seu crédito e começar tudo de novo. Então, a gente sai de um ciclo vicioso em que você não conseguia empreender, né, construir nada novo, para um círculo virtuoso, que na verdade você está sempre em movimento para investir, para produzir e para começar tudo de novo, novamente, né? E claro, aqui o crédito é um diferencial. Mas de onde vem essa ideia do crédito, né? O crédito vem da ideia de confiança no futuro. A última bolinha aqui que eu não citei. Por que o crédito é uma confiança no futuro? Porque, como a gente bem sabe, se você tem medo de que o futuro vai ser pior do que anteriormente, você não investe, né? A gente sabe aí como o pessimismo nos mercados cria crises, né? Cria a retirada, né, das coisas, que se chama às vezes de bear market, né? Todo mundo tirando dinheiro, desinvestindo. Por quê? Se você não acredita que o seu investimento vai ser bem utilizado, se vai gerar riquezas, se os empresários vão se dar melhor no futuro, você não vai investir. Você vai pegar o seu dinheiro, vai ficar com ele, vai enterrar ele no quintal, vai fazer qualquer outra coisa, né? Mas, quando você tem confiança no futuro, quando você acha que a ação vai subir, quando você acha que o mercado vai melhorar, quando você acha que o empresário vai conseguir lucro, você vai dar dinheiro para esse empresário. Você vai apostar nele. Então, o mercado funciona com base nessa confiança no futuro. E daí, é um resumo final do professor Harari, né, essa síntese dessa transformação econômica, né, da economia pré-moderna para moderna, é que na economia pré-moderna havia muito pouca confiança no futuro, né, pequena confiança no futuro, por isso pouco crédito, né. O cidadão romano rico, né, o patrício, o rei, simplesmente não iam esbanjar dinheiro para todo mundo, né? Eles não tinham confiança que o futuro ia ser melhor. Pelo contrário, né, tinham que guardar o dinheiro. Só vai ter guerra pela frente, fome, vai ter peste, né? Não tem nada no futuro bom. Por isso o crescimento era lento e minúsculo, praticamente estático, né? Já na economia moderna, nós temos muita confiança no futuro. Todos os bancos estão
todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, disparando dinheiro no mercado, injetando dinheiro no mercado. Nós mesmos não deixamos nosso dinheiro parado, investimos, exatamente porque nós temos muita confiança no futuro. Nós temos a expectativa de que as coisas vão melhorar. Isso é tão enraizado que a gente fala que quando tem uma estagnação no crescimento do PIB, isso já é péssimo, né? O PIB brasileiro cresceu só 0,5%, que péssimo, né? Que coisa ruim. Então a expectativa de crescimento, ela está hoje emoldurada no nosso inconsciente, né? Nós temos a expectativa de que o mundo vai ficar melhor para o futuro, de que a tecnologia vai ser mais avançada, de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai ser melhor do que antes. Por isso, é muito fácil ter acesso ao crédito, todo mundo está investindo, está produzindo, e o crescimento, portanto, também, né, é aí crescente. A gente tem praticamente uma ascendente, né, desde a Revolução Industrial, desde aí do surgimento da economia moderna, sem precedentes, né, em nenhuma outra civilização, em nenhum outro momento histórico. Então, isso dá um pouco do tom dessa ideia do professor Harari, né, a síntese final do livro dele. Claro, ele tem uma parte muito importante também sobre a revolução científica, né? Como o ser humano também aprende, né, a criar procedimentos para melhorar a forma como ele compreende a realidade, como nós entendemos a natureza. Isso eu vou deixar, né, mais aí para debates, para aprofundamentos, para a gente ter um encerramento. Então, para fim do nosso encerramento, pessoal, vamos conectar a ideia do professor Harari a um tema que é muito caro à minha pessoa, né? Que é a ideia de como esse desenvolvimento econômico ingressa na lógica do direito. E daí eu vou usar aqui a ideia do dilema de produzir ou comprar do professor Ronald Coase, que vai dar para a gente uma certa forma de compreender os contratos, né? A forma como nós realizamos as trocas na nossa economia. Então, a partir dessa ideia, pessoal, um empresário, quando ele está diante desse dilema da economia moderna, ele vai ter que tomar uma de duas decisões diferentes. Ou ele vai procurar o que ele precisa no mercado, né, os seus insumos, a sua mão de obra, ou ele vai internalizar essa produção. Ou seja, se eu sou um empresário que fabrica fósforos, eu posso, no primeiro momento, comprar a madeira que eu preciso no mercado, né, comprar de terceiros, negociar com eles, contratos de compra e venda, e adquirir essa madeira para eu produzir meu fósforo, né? Completamente legítimo. Mas, de outro lado, eu posso também hierarquizar, internalizar, produzir internamente essa madeira. Que sentido? Ao invés de eu contratar um terceiro para comprar essa madeira, eu vou lá e compro uma fazenda e começo a plantar nela eucaliptos. E lá eu vou fazer a madeira que eu preciso. Agora, essa decisão não é uma decisão de capricho, né? Isso depende dos custos de transação. Uma dessas decisões vai ser mais barata do que a outra, né? E é isso que vai motivar que o empresário tome a decisão de um ou de outro lado, né? Dentro desse raciocínio, dentro dessa reflexão. E a partir daí, pessoal, a gente começa a entender a diferença que essas estruturas têm, né? Então, como falado, a ideia das estruturas de mercado, né, a compra no mercado de terceiros, é a ideia de que nós estamos num ambiente de competição, né? Então, o ser humano, como nenhum outro momento ele conseguiu antes, né, fora aí no sistema capitalista, ele consegue atribuir muito facilmente preço para as coisas. E ele consegue isso exatamente por causa da instituição que nós chamamos de mercado, essa instituição abstrata, né? E as relações que se dão no mercado são relações de intercâmbio, ou seja, é uma competição. Cada um que atua no mercado está competindo um com o outro e também o fornecedor com o tomador, por exemplo, né? Em que sentido? Quando você pega um contrato de compra e venda clássico, nós estamos aí diante de um contrato de intercâmbio. A ideia é que existe uma relação de perda e ganho. Não dá para os dois ganharem. Se o preço aumenta, o vendedor sai ganhando, o comprador sai perdendo. Se o preço abaixa, o comprador sai ganhando, o vendedor sai perdendo. É uma relação de balança, né? Não é à toa que a balança é o símbolo do mercado. Então, nosso exemplo aí da compra e venda. Então, essas relações são de competição. Mas no outro extremo, pessoal, nós temos essas estruturas hierárquicas, né? Isso daí que Ronald Coase chama de firma, que envolve relações de cooperação. Então, nesse momento, a gente tem relações de hierarquização das decisões e dos recursos, né? Então, agora, ao invés de todo mundo estar competindo, isso está sobre a decisão de uma só parte, né? E que não há uma relação de competição
entre os agentes, né? Pelo contrário, a gente tem agora uma cooperação. Por quê? Porque a ideia agora é que o proveito de um vai ser o proveito de todos. E da mesma forma, o prejuízo de um é o prejuízo de todos. Então, ou todos ganham, ou todos perdem. E claro, aqui o exemplo principal do direito são as sociedades empresárias. Pense numa sociedade limitada, numa sociedade anônima. Aqui, os sócios, eles ganham e perdem conjuntamente, né? Ou todos ganham com base na lucratividade, ou todos perdem com base na ausência de lucro, né? Então, essa seria a ideia das estruturas hierárquicas. Mas dando um passo à frente, pessoal, o professor Oliver Williamson, professor estadunidense, ele afirma que existe uma terceira categoria intermediária, que ele chama de estruturas híbridas de governança, né? Nessa ideia, essas estruturas híbridas elas seriam figuras intermediárias. Elas seriam um negócio de longa duração, a necessidade de cooperação entre as partes, né, uma certa dependência recíproca. Então, de um lado, diferentes aí do que a gente veria no mercado, né, essas relações aí de perdas e ganhos, né. Mas, de outro lado, elas também são menos hierarquizadas do que uma firma, né? Menos hierarquizadas do que uma sociedade empresária, por exemplo. E daí nós temos vários exemplos do direito. O contrato de franquia é um deles, né? O contrato não há uma hierarquia entre o franqueador e o franqueado, né? Pelo contrário, o franqueador não quer nem que o franqueado seja parte do seu grupo econômico, né? Mas é uma relação de dependência, uma dependência que cria uma necessidade de cooperação. E, de outro lado, não há aí uma competição direta entre franqueador e franqueado. Pelo contrário, né? Se a franquia vai mal, o franqueador também não vai conseguir extrair a sua lucratividade disso, né? Vai depreciar a sua marca. Então, a ideia é que esses arranjos híbridos, eles estimulam a cooperação fora desses mecanismos rígidos que as sociedades empresárias têm, né? Então, é uma forma de estimular a cooperação das pessoas e de manter certos vínculos, né, ao longo da interação dessas relações, né. Agora, como que a gente deve compreender isso dentro do direito atual, né? Essas questões aí são muito próprias da ideia de economia, né? Bom, primeiramente, vamos entender então como que o direito brasileiro ele tem se estruturado e criado aí dificuldades nessa compreensão da interação entre as partes na forma como se realizam essas trocas, esses arranjos, né? Então, primeiramente, nós somos bastante presos à ideia de patrimônio, né? Então, numa perspectiva histórica, a gente tem aí a matriz teórica francesa de patrimônio, né, criada pelos doutrinadores Aubry e Hall, que se baseia muito na ideia de ascensão da burguesia, na ideia de que o seu patrimônio deveria ser protegido e deveria ser necessariamente individual, né? Aí o direito civil francês, marcado pelo iluminismo, né, pela quebra com o antigo regime, era essencialmente individualista, né, o indivíduo na cerne de tudo. E claro, patrimonialismo era a sua segunda característica também. Então essa ideia da singularidade do patrimônio, né? Daí nós temos vários dogmas do patrimônio que foram incorporados à nossa lógica atual, né? Quais seriam esses dogmas, né? Como a gente poderia pensar assim? Então, primeiramente, a ideia de que todo sujeito tem necessariamente um patrimônio, que a gente chama de generalidade do patrimônio, né? Todo sujeito vai ter um patrimônio. Segundo, cada sujeito somente tem um patrimônio, unicidade, né? Não pode ter mais de um patrimônio para cada pessoa, todo mundo tem um só. E todos os bens do sujeito integram o seu patrimônio, indivisibilidade, né? Senão, os bens não poderiam ser afetados aí para fins de responsabilidade dessa pessoa. E, por fim, claro, essa ideia de responsabilidade patrimonial, de que quando a pessoa infringe um contrato ou pratica um dano, ela vai sofrer uma sanção que vai recair sobre o seu patrimônio. A gente chama de responsabilidade patrimonial. Pois bem, essa ideia que imperou durante toda a nossa codificação, a formação do direito privado brasileiro, né? Mas aí, pessoal, para a gente tentar entender agora, a gente começa a verificar qual que é a dificuldade do direito, né? E entender essas sutilezas, né, de como as partes podem interagir na economia. Por quê? Porque a ideia é que você só pode ter um sujeito e um patrimônio, duas esferinhas, né, intercoladas uma com a outra. Mas, até certo ponto, isso conseguiu ser preservado no direito, né? A ideia da pessoa jurídica vem exatamente com essa finalidade. Apesar do patrimônio ser algo que a gente geralmente associa a uma pessoa humana, né? Cada um tem um patrimônio, a pessoa jurídica também tem o seu patrimônio. E essa lógica é inspirada na relação do ser humano com o patrimônio.
né? Pessoa jurídica é um simulacro de um ser humano, uma ficção jurídica, né, que cria um ser artificial moldado como se ele fosse um ser humano, né? É um ser humano em tudo, exceto na sua existência física. Pois bem, então a pessoa jurídica serviu por muito tempo a essa finalidade. Mas existem uma série de outros entes, né, de outras organizações, que não são pessoas jurídicas, mas mesmo assim elas detêm certo patrimônio ou promovem certo trânsito de bens sem o respectivo respeito, né, esses dogmas patrimoniais que a gente citou. E o principal exemplo que a gente tem aqui é a questão dos fundos de investimento, né? Os fundos de investimento eles foram incorporados no Código Civil recentemente, lá em 2019, pela Lei da Liberdade Econômica. Aquela oportunidade de conseguir produzir um trabalho com a professora Luciana Xavier, exatamente analisando como os fundos de investimento foram estruturados nessa reforma. E qual que é a característica interessante dos fundos? Primeiro, que a natureza jurídica deles é extremamente controvertida. O atual artigo 1368-C do Código Civil afirma que o fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, né? Pois bem, isso daí, na verdade, mistura uma série de institutos diferentes, né? Comunhão é uma coisa, condomínio é outra. Condomínio especial, possivelmente uma terceira coisa, né? Então, o que ficou muito claro nessa formulação do legislador? Primeiro, que ele qualificou o fundo de investimento como algo que não é o condomínio que a gente conhece, né? Nem o condomínio edilício, nem o condomínio convencional. E isso está bastante claro no parágrafo único, né? Quando ele fala que não se aplicam as regras do artigo 1314 a 1358A. Isso daí são as regras do condomínio geral e do condomínio edilício. Então, tudo bem, não é aquele condomínio clássico dos direitos reais que se trata. Mas aí, é um condomínio especial? Talvez emprestando somente a palavra condomínio, criou-se um regime próprio. Aí a gente tem que pensar qual seria esse regime. A lei não dá muito insight sobre isso, né? Mas talvez o termo mais importante fosse esse daqui da frente, a ideia de comunhão. A ideia de que os fundos de investimento, eles são agremiações de patrimônio dissociados de um sujeito. Voltando um pouco para trás, o que é um fundo de investimento? O fundo de investimento é um instrumento dos mercados financeiros em que uma instituição, né, uma organização, melhor dizendo, chamada fundo, ela capta no mercado, né, perante investidores, certos aportes financeiros e investe esses aportes. Tudo isso feito, né, com uma série de intermediários, chamados prestadores de serviços, né, agentes fiduciários no mercado, com a finalidade de extrair um lucro desses investimentos, dessas utilizações dos recursos, e depois, eventualmente, repassar a esses investidores, que hoje, né, são chamados de condôminos. Pois bem, isso, até certo ponto, soa um pouco parecido com um condomínio, né? Pensando até no edilício, né? Ao invés de um rateio de despesas, tem um rateio de pretensos, tudo bem, né? De outro lado, usa-se o termo cotas também, ou cota parte, né? Talvez puxe aí do direito societário, uma série de distribuição de dividendos, mas não. O que a gente tem aí é uma massa patrimonial pura. Por quê? Porque o fundo de investimento, sim, não é uma pessoa jurídica. Você não está transmitindo a titularidade dos bens. Pelo contrário, eles continuam bens do investidor, né? Segundo, o gestor do fundo de investimento, ele não é titular dos bens que ele está fazendo. Eles continuam dos investidores, né, dos condôminos. E terceiro, não há limitação de responsabilidade que é própria das sociedades empresárias. Os investidores, né, na grande maioria dos fundos, né, aqueles que não têm certas regras que eles garantem, né, o limite de responsabilidade, não repassar prejuízos, garantir um rendimento, né, os investidores podem ser sim chamados a repor prejuízos, né. Então, na verdade, o que a gente tem aí é o que a gente chama de especialização do patrimônio. Parte do patrimônio é destacado da pessoa, do investidor, e é passado para o fundo de investimento, né? Uma relação aí que vai permanecer enquanto vigorar o contrato, e uma vez extinta, né, o patrimônio retorna para o seu titular. Mas a ideia é que, enquanto houver essa relação, houver esse contrato, o patrimônio vai continuar destacado e não vai estar plenamente disponível ao seu titular. De novo, a gente está violando aí uma série de pressupostos, dogmas da relação patrimonial, mas fazendo isso com um objetivo muito específico e, claro, albergado pela lei. Pois bem, tudo isso daí, fazendo nosso arranjo final, é para dizer que tudo que a gente produz no direito é uma ficção, que só existe enquanto a gente acredita nela. Então,
esses dogmas, né, do direito, dogmática, jurídica, ela se baseia muito nisso, em convenções, em ideias que têm um substrato normativo e, portanto, intelectual, cultural. Né? E, como o professor Yuval Harari colocou, né, hoje, na nossa economia mágica, tudo isso funciona muito bem, porque a gente acredita nela e porque ela tem uma base, né, da nossa confiança no futuro. Então, enquanto as pessoas continuarem a cooperar, continuarem a interagir e confiarem que essas interações vão continuar ao longo do tempo, a ideia é que esses mecanismos vão cada vez mais se sofisticando, se ampliando e se tornando mais seguros. Com isso, pessoal, eu encerro aqui a minha fala e também, né, a nossa breve análise, né, e discussão sobre a obra do professor Yuval Harari. Antes de encerrar, eu faço aqui uma consideração e um agradecimento especial aos acadêmicos Wellington Schultz e Tainá Macedo, que acompanharam aqui todas as reuniões do Publius desse ciclo. Muito obrigado, pessoal. Bastante importante a participação presencial também dos membros, né? Além disso, eu convido a todos também, aqueles que nos assistem, aqueles aqui presentes, para a participação de próximos ciclos, né? Eu não sei se eu necessariamente for coordenar o próximo, mas a linha de economia e desenvolvimento vai continuar ativa, temos aí excelentes pesquisadores nessa área, o Publius ele sempre continua, né? Nesse semestre com 2 linhas, e nos próximos semestres deve avançar também. E no mais, eu também estendo o convite a todos, né? A ideia é que os coordenadores do Publius também participarão na organização de trabalhos para o Simpósio Nacional de Direito Constitucional, e ocorrerá no primeiro semestre de 2024, e todos aqueles que submeterem trabalhos, né, serão aí analisados com base nas nossas linhas, né. Eu devo aí auxiliar na linha de economia e desenvolvimento para a seleção e organização desses trabalhos. Então todos são bem-vindos também para participação do evento, para apresentação de trabalhos e também para publicação dos seus resultados finais posteriormente nos anais do simpósio. Sem mais delongas, pessoal. Eu vou ler aqui. A Tainá, então, ressalta que muito bacana a análise de cada capítulo e simulação final estruturada. Sigo à disposição para participar novamente. Muito obrigado, Tainá. Agradeço a presença em todos os encontros, a sua participação, intervenções. Foi de grande ajuda aí e muita qualidade nas suas intervenções também. Obrigado. E com isso, então, pessoal, encerramos esses ciclos do Publius, com meus agradecimentos novamente, principalmente ao professor René Sampar, que me convidou para liderar esse ciclo. E com isso, encerramos por aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.